A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas, e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade, de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que descestes sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que aparecestes sobre os discípulos, sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos.
a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidados de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os Espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano. Nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. 19º dia. Grandeza oculta de Maria. Depois que nos demos ao esforço salutar do conhecimento de nós mesmos, para nos desprezar, renunciar-nos e não confiar em nós, vamos agora, com a graça do Divino Espírito Santo, estudar Maria, para conhecê-la, apegar-nos a ela, confiar-lhe toda a nossa vida e nossa eternidade. Meditaremos primeiro o profundo amor de Maria à vida oculta, sua grandeza inefável nesse escondimento e a glória que, pela sua humildade, Deus depois lhe concedeu. Dela aprenderemos como a humildade é a fonte de toda a verdadeira exaltação. Acerco-me de Maria, oculta no templo de Jerusalém, a adorar a Deus, desconhecida de todos. Mãe oculta e fecunda, fazei-me entrar nos vossos tesouros íntimos, na beleza interior de vossa alma, que me encante e arrebate docemente.
Primeiro ponto: o amor de Maria à vida oculta. Maria viveu oculta durante sua vida. O Espírito Santo e a Igreja a chamam mãe secreta e escondida. Foi tão grande sua humildade que seu maior desejo, enquanto viveu sobre a terra, era esconder-se a si mesma e a toda criatura, para não ser conhecida senão somente de Deus. E o Senhor, acendendo a seus rogos, para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, quis ocultá-la em sua conceição, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e em sua assunção aos olhos do que quase todas as criaturas humanas. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é esta? Porque o Altíssimo a escondia aos próprios anjos, ou se lhes revelava alguma coisa, ocultava-lhes infinitamente mais. Deus Pai consentiu que ela não fizesse milagres, conhecidos ao menos, durante a sua vida, embora lhe tivesse dado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que pronunciasse poucas palavras, embora lhe tivesse comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas dela pouco dissessem, somente aquilo que era necessário para fazer conhecer a Jesus Cristo, embora ela fosse sua esposa fiel. Admirável lição da providência, a santidade, pois que encontra graça aos olhos de Deus. Não é a que brilha aos olhos do mundo, senão a que se oculta no íntimo da alma e do coração, feito santuário ao amor puro de Deus. Nada valem as mais portentosas obras exteriores de apostolado brilhante em face de um ato perfeito de puro amor a Deus. Segundo ponto: grandeza inefável do escondimento de Maria. Maria é a mais sublime entre as obras-primas de Deus, cujo conhecimento e posse ele reservou para si. Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele se encarnou por obra do Espírito Santo, para ali realizar maravilhas incompreensíveis. É o grande e divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, em que ele ocultou, como no próprio seio, a seu Filho único, e nele tudo quanto há de mais excelente e precioso. Que coisas grandes e ocultas realizou Deus nesta criatura admirável, de tal sorte que ela mesma é obrigada a dizer: malgrado sua profunda humildade, fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. O mundo não as conhece, porque é incapaz e indigno delas. Deus se compraz deveras em exaltar os humildes. A própria sede de ocultamento e humildade é, portanto, índice de virtude e de predestinação para a santidade. Aprendamos de Maria a tornar presente em nossa alma esse sinal de predileção divina, copiando o seu anelo de escondimento aos olhos de todas as criaturas. Terceiro ponto: glória que Deus concede à humildade de Maria. Disseram os santos coisas admiráveis dessa santa cidade de Deus, e nunca foram tão felizes, tão eloquentes, como quando anunciaram os seus favores, seus louvores. Todos os dias, de um a outro extremo da terra,
no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo anuncia as glórias da humilde escrava do Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória. Máxime entre os cristãos que a tomaram para sua padroeira e advogada em inúmeras nações, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sob a invocação de Maria! Não há igreja que não possua um altar dedicado a ela. Nenhum lugar onde não se encontre uma imagem sua, a cujos pés vão procurar remédio de todos os males, onde se lucram todos os favores. Quantas ordens religiosas, congregações, confrarias em sua honra? Quantos os que publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias? Não há criança que não a louve rezando a Ave Maria. Não há pecador que, ainda em sua obstinação, não tenha nela um raio de esperança. Nem no inferno não há um demônio que não lhe tenha respeito, cheio de temor. Como soube Maria encontrar o verdadeiro caminho de sua exaltação e de sua glória? Que universalidade há de seu culto. Também em nosso coração lhe devemos dar lugar, em lugar tanto mais dilatado e amoroso quanto o Divino Espírito Santo nos vai iluminando mais a mais no conhecimento e apreço desta suave Rainha do céu e da terra. Vossa inefável beleza interior, ó Maria, não foi ainda suficientemente louvada, exaltada, amada e servida. Mereceis ainda mais louvores, respeito, amor e serviços afetuosos. Toda a vossa glória é interior. É como se toda a glória exterior que a porfia vos rendem os céus e a terra, nada fosse em comparação com a glória íntima que recebeis de Deus, e que não é conhecida das criaturas mesquinhas, indignas e incapazes de penetrar nos segredos do grande Rei. Nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, o coração do homem jamais alcançou compreender as vossas belezas, as vossas grandezas, as vossas excelsitudes. Ó Maria, milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. No silêncio de minha veneração, feita de carinho, amor, deixarei que o sentimento da grandeza de Maria vença o meu coração. Meditação da Sagrada Escritura, em Provérbios. Maria assemelhada à divina sabedoria. O Senhor se possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade foi constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinham assentado os montes sobre a sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava no alto a região etérea e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar a seu termo, ou punha lei às águas para que não passassem os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele.
regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não queiras rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias a entrada da minha casa, e que se conserva à porta da minha casa. Aquele que me achar, achará a vida, e alcançará do Senhor a salvação. Meditação do livro Glórias de Maria. Humildade de Maria. De todas as virtudes, é a humildade o fundamento e a guarda. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. Possua, embora todas as virtudes, fugiram ao lhe fugir a humildade. Pelo contrário, Deus tão amante é da humildade que se apressa em correr para onde a vê. Escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Maria, embora se visse mais enriquecida de graças que os outros todos, nunca se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve sempre modesta opinião de si mesma. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem julgar-se uma pecadora, pois, na frase de Santa Teresa, a humildade é a verdade, e Maria tinha consciência de nunca haver ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com Deus que lhe concedera maiores favores do que as demais criaturas. Para humilhar-se ainda mais, reconhece o coração do humilde as pessoas, reconhece o coração do humilde as singulares dádivas do Senhor. A nítida compreensão da infinita grandeza e dignidade de Deus. Porém, aprofundava na Virgem o conhecimento da própria pequenez. Também é efeito da humildade ocultar os dons celestes. Nem a São José quis a Senhora revelar a graça de se haver tornado mãe de Deus. O pobre esposo viu como ela ia ser mãe e necessitava de esclarecimentos que o libertassem de cruciantes suspeitas da honestidade da esposa e dele afastassem vexames e confusões. De um lado, José não podia duvidar da castidade de Maria, e de outro ignorava o mistério da encarnação. Resolveu por isso deixá-la ocultamente para sair de tão embaraçosa situação. Tê-lo-ia feito, certamente, se o anjo não lhe houvesse revelado que sua esposa se tornara mãe por obra do Espírito Santo. O humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus. Tal foi o procedimento de Maria ao perturbar-se diante dos louvores que lhe dirigia o arcanjo São Gabriel. E foi outro, talvez, seu procedimento quando Isabel o chamou de bendita entre todas as mulheres e de mãe do Senhor? Imediatamente Maria atribuiu toda a glória a Deus, respondendo no seu humilde cântico: minha alma engrandece ao Senhor. Vale como se dissesse: Isabel, tu me louvas, porém eu louvo ao Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu te admiras de vir eu a ti, mas eu admiro a bondade divina
na qual tão somente meu espírito se alegra. Louvas-me, porque eu acreditei, mas eu louvo a meu Deus, que quis exaltar o meu nada. É próprio do humilde prestar serviços. Maria não se negou a servir Isabel durante 3 meses. Sobre isto escreve São Bernardo: admirou-se Isabel da vinda de Maria, porém mais admirável era ainda o motivo de sua vinda. Vinha para servir e não para ser servida. Os humildes amam finalmente os despresos. Eis porque não se lê que Maria aparecesse em Jerusalém no domingo de Ramos, quando seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo. Mas, por ocasião da morte de Jesus, não receou comparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer por mãe de um sentenciado que ia sofrer a morte de um criminoso. Leitura da vida mariana. Maria, humilde escrava do Senhor. Escrava do Senhor era o nome predileto de Maria. Já o salmista nos-la havia apresentado com este nome quando, na pessoa de Jesus Cristo, rogava ao Pai, dizendo: salvai o filho de vossa escrava. No Evangelho, as 2 vezes que se nomeia a si mesma, chama-se escrava. Tem linguagem de serva, oculta-se e trabalha como serva. E o mesmo Deus, de certa maneira, trata-a como a escrava. Quão entranhada lhe é a ideia de escravidão, pois tão espontaneamente brotou de seus lábios o nome de escrava, quando pela primeira vez via-se aureolada como esposa e mãe do Eterno, e sentia em sua fronte o diadema de rainha dos anjos e dos homens. Disse ela um dia a Santa Matilde: a todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras aqui está a escrava do Senhor, far-lhe-ei conhecer que deveras sou sua mãe e o socorrerei com fidelidade. Essa alegria que Nossa Senhora tanto se compraz em recordar é o gozo da vítima de amor que se imola e não a da rainha que triunfa. Notam com razão Monsenhor Gay e o padre Lomeal que a frase "eis a escrava do Senhor", Maria não a disse apenas, mas viveu-a, porque de verdade pareceu-nos que nela deixou escrita sua história e retratada sua alma. E é porque ela, que melhor que ninguém, conhecia a si mesma e conhecia a Deus, via claramente que ainda para a mais excelsa das criaturas é honra excessiva ser escrava de Deus. E mesmo o título de mãe, longe de solvê-la da escravidão, antes a atava com novos laços. Ainda que não fosse escrava por natureza, como não o seria por amor, ao ver em seus braços a Deus, feito escravo por amor a ela. Eis porque no Evangelho mais toma relevo a escrava, que a mãe do Senhor e rainha do mundo, como se o Espírito Santo houvesse cerrado a boca dos evangelistas para que não ofendessem a modéstia de sua humilíssima esposa. Maria aparece na companhia de Jesus, menino, mas como que rejeitada por Jesus homem.
não fazendo milagres, antes pedindo-os com palavras de escrava, quando nessa qualidade servia nas bodas de Caná, não tomando parte nas aclamações tributadas a seu filho, quando ele multiplicava os pães, quando entre ramos de oliveiras percorria as ruas de Jerusalém. Nem sequer participa dos júbilos espirituais do Tabor e da ressurreição, mas sim, junto à cruz, bebendo todas as humilhações e amarguras do Calvário. Até no cenáculo, onde os pintores a representam como rainha, no meio dos apóstolos, o pintor divino a descreve como escrava, citando o seu nome por último entre as mulheres, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Leitura do cardeal Suenens. Deus quer Maria. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não sobe de baixo, mas desce do alto. Não é guiada pela afetividade, mas pela fé. Ela é, antes de tudo, adesão a Deus e aceitação de seu desígnio misterioso. A devoção a Maria é parte integrante da reta intenção que sempre haveremos de ter em face de Deus. Realmente, a retidão cristã parte da adesão voluntária ao plano estabelecido por Deus, mercê de uma estreita união com Ele, que traça, segundo sua vontade, a trajetória da graça. Deus quis associar Maria à sua obra de salvação. Foi por meio dela que deu ao mundo o seu Filho. Ora, os dons de Deus não conhecem arrependimento, e, pois, esta ordem de coisas jamais será alterada. A mediação de Maria permanece para sempre, porque essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo fez sempre a vontade do Pai. Com quanto amor ele entrou no mundo pelo caminho que o Pai lhe mostrava. Nós, seus discípulos, não havemos de hesitar em assumir os seus mesmos sentimentos com relação a Nossa Senhora. Uma vez que Deus a escolheu para seu Filho e para nós, não devemos escolhê-la, mas sim recebê-la como nossa mãe. Sua beleza e sua bondade nos atraem. Sentimos necessidade de recorrer a ela, mas somos felizes porque nos submetemos à vontade de Deus por obediência em primeiro lugar. O maior poder da devoção a Maria reside nisto. Não cabe a nós traçar os limites da ação divina ou deixar de lado os intermediários que o Senhor livremente escolheu. É da essência de Deus amar-nos com superabundância e comunicar às suas criaturas a glória de ser instrumento dele. Em Deus cabem todas as liberalidades. A parcimônia somente existe no nível humano. O nosso culto filial a Maria não é senão fervorosa ação de graças pela prodigalidade de amor divino de que ele demonstrou vivo e perene testemunho. Seria grave erro considerar a devoção a Nossa Senhora como algo inútil e supérfluo, que prejudica a nossa relação com Deus. Esta piedade não é uma espécie de elitismo ou uma concessão à imaginação e à sensibilidade popular, um fácil meio de salvação. Ao contrário, esta devoção é para todos, sem distinção, a expressão da vontade salvífica de Deus para todos nós. Vontade divina que esconde um mistério de amor. Porque Maria é, depois de Jesus Cristo, a mais insigne graça que Deus nos concedeu.
Ah, se conhecesses o dom de Deus, dizia Jesus à samaritana. Nesse dom está incluído o dom de Maria, porque o mistério do Filho envolve o mistério da Mãe. A cada um de nós, em certo sentido, o Senhor repete a palavra do anjo a São José. Não receis acertar Maria. Aquele que dela nasceu é fruto do Espírito Santo. É preciso que recebamos com humildade este dom do Altíssimo. Cumpre que acolhamos com a alma dilatada todo o capital de amor que Deus colocou em Maria, para o bem dela e felicidade nossa. Nessa segunda semana, não esqueça de rezar o Santo Rosário, ou pelo menos um terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.